O Remo é campeão da Supercopa Grão-Pará de virada com gols de Iago Pikachu e Eduardo Melo. E a gente vai falar sobre o novo clube do Remo, como o Osório tá montando esse time, o que eu achei das estreias, como os jogadores vão encaixar e o que ainda vai melhorar ao longo dessa temporada e o que ainda precisa melhorar agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro título da temporada que saiu aí pro clube do Remo, né? Lá no estado do Pará existe essa Supercopa Grão-Pará, campeão estadual de 2025 versus o campeão da Copa do Pará de 2025. Águia de Marabá e Remo se enfrentaram pela Supercopa, é a inauguração do ano do futebol lá no Pará. E o Remo, o clube do Remo, fez a sua estreia na temporada com o seu time profissional, assim como o Águia de Marabá. A gente vai falar muito sobre esse jogo, sobre os jogadores, sobre o título, sobre os reforços que chegaram, sobre a ideia de jogo do Osório. Isso é, para mim, é o mais importante, o que ainda pode dar muito certo na Série A e o que precisa melhorar. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal. Batemos 112 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante. Você ficar com a gente aqui. A live de ontem sobre o jogo bombou também. Muito obrigado a todo mundo que participou da live e todo mundo que tá deixando a curtida aí no vídeo também. Quem tá feliz, deixa a curtida. Vou botar na tela aqui a resenha do Globoesporte.com, né? Que aqui dá pra gente falar um pouco sobre escalação. Eu tô com a escalação aqui também do jogo no SofaScore, então a gente pode falar um pouco também sobre a escalação inicial do Juan Carlos Osório, né? A gente viu um Remo no início mais propositivo, os primeiros 15 minutos de jogo o Remo foi muito firme, né? O jogo marcando muito bem. Destaques desse jogo, tá? Destaques positivos desse jogo. Vamos lá. Gostei muito do João Lucas, lateral muito... Cara, o lateral... O João Lucas, falei isso quando o Remo contratou o João Lucas, né? Pra gente falar primeiro sobre a escalação, depois sobre o jogo. João Lucas é um cara de muita ofensividade, um lateral muito forte, consegue fazer muito esse balanço ofensivo e defensivo, um cara com vigor. Foi muito bem no Juventude, tanto por isso foi contratado pelo Grêmio. No Grêmio sofreu com lesões, perdeu espaço e não fez uma temporada boa pelo Grêmio. Perdeu espaço, o Grêmio empresta ele ao Remo e ele faz uma estreia boa, tá? Um atleta que chegou bastante ao ataque. Klaus e Léo. O Léo, cara, ficou um pouco aquém. O Klaus foi mais do mesmo, né? O Sávio, meu irmão, que assistência brutal que o Sávio deu, né? Linda assistência do Sávio pro gol da virada, o gol do Eduardo Melo. Zé Ricardo, cara, um primeiro volante que o Remo encontra. Vamos ver o Zé Ricardo no nível de Série A. Vou falar o que eu acho que o Zé Ricardo ainda precisa melhorar. Mas o Zé Ricardo é um jogador formado na base do Fluminense que tem esse DNA de formar primeiros volantes que rompem linhas. Ou seja, o cara conduz, o cara faz esse balanço, né? A primeira saída de bola, o Zé Ricardo foi responsável por isso, para fazer essa primeira saída de bola. É um cara com visão de jogo, com bom passe, gira bem, rompe linhas, consegue conduzir bem a bola. O que o Zé Ricardo precisa fazer melhor quando ele estiver disputando o nível de Série A do futebol brasileiro? Eu comparei o Zé Ricardo com o estilo de jogo do André, que também é um jogador formado em Xerém. André, que hoje está no Wolverhampton, seleção brasileira, em alguns momentos já foi convocado. Precisa proteger um pouco melhor a bola e girar um pouco mais, tá? O seu corpo. Acho que o Zé Ricardo ele ainda precisa ter um pouco mais de mobilidade e isso ele vai adquirir ao longo da temporada. Acho que com os toques ali do Osório, ele vai melhorar. É um atleta jovem e tem, cara, grande potencial, fez uma excelente estreia, gostei muito do Zé Ricardo, jogou fino da bola, marcou muito, grandes passes, foi muito bem. Jaderson voltando a jogar centralizado, né? Assim como o Guto deixava o Jaderson centralizado, gosto do Jaderson nessa posição, um atleta que tá no clube do Remo desde o acesso da Série C para a Série B, passou pelo acesso da Série B para a Série A e vai disputar a Série A pelo clube do Remo, um cara que tem muita história, muita camisa e segue sendo um jogador muito forte fisicamente e com bom trato na bola, né? Um cara tecnicamente bom. O Jaderson fez uma partida ok, tá? Mas a gente não precisa falar muito sobre o Jaderson, a gente já conhece bastante o Jaderson. E pra mim essa é a posição dele, tá? Um segundo homem de meio campo. Não vejo o Jaderson como o terceiro homem de meio campo, né? Aquele cara que fica mais próximo ao ataque. Falei sobre isso na live ontem. Acho que esses 4 jogadores aqui, que ficam mais próximos ao ataque, né? Ele entrou com 4, né? O Zé Ricardo, o Jaderson e o Pavani formaram o meio de campo ali. E o Jaderson até ficou um pouquinho mais à frente do Pavani. Ele trocava de posições com o Pavani. Ele fez segundo, fez terceiro homem de meio campo.
Ele transitou bastante, isso é uma das coisas que a gente vai falar sobre a ideia de jogo do Osório, mas eu prefiro ele como segundo homem de meio campo, porque esses 4 caras aqui mais à frente, tá? E por isso que eu acho que o Jaderson vai acabar perdendo a posição, acho que o Pavani vai acabar perdendo a posição também, apesar de ter sido capitão nesse jogo. Acho que os dois vão sair para jogar a Série A, acho que entra aqui um Patrick de Paula, um Cantígio e um Iago Pikachu, né? Os 4 jogadores de frente precisam ter uma técnica um pouco mais apurada. Por quê? Esses são os caras que vão atacar o gol do adversário. Quanto mais próximo ao gol do adversário você estiver, o time adversário vai diminuir ainda mais os espaços, né? As linhas de defesa ali do adversário diminuem o espaço, então você tem menos espaço para jogar ali nessa última linha ofensiva, né? Então os jogadores de última linha ofensiva têm muito pouco espaço, então eles precisam ter mais técnica, mais velocidade de raciocínio e velocidade mesmo com a bola no pé. Então eu acho que o Jaderson, ele não tem essas 3 valências ao mesmo tempo. Por isso que eu vejo o Jaderson jogando uma linha atrás da última linha ofensiva. Gosto do Jaderson, mas eu acho que ele é um jogador ali de segunda linha ofensiva. Não vejo ele lá na frente ali com o Aleph Manga, com o Nico, com quem quer que seja. O próprio Pikachu pode jogar lá, o João Pedro, o Eduardo Melo, enfim. Panagiotis não foi bem, né? Muito pesado. Parecia aquele Pana do início da trajetória dele pelo Remo, cara muito pesado ainda, super normal, início de temporada, foi apenas o primeiro jogo. Panagiotis realmente tem um físico que demora um pouco a engrenar, não gostei muito da estreia dele. Aleph Manga muito apagado no primeiro tempo também. No segundo tempo ele melhora e participa inclusive do primeiro gol, né? Ele dá aquela pré-assistência pro gol de Iago Pikachu. João Pedro também não foi muito feliz nessa temporada, nessa primeira partida na temporada. Fala do Marlon, né? O Marlon que tá sendo achincalhado, rapaziada. Ele falhou no gol, tá? Muito por conta do gramado também. Não tô passando pano pro Marlon não, mas o gramado do Mangueirão tava judiado, né? Por conta do tal do show da Anitta. Tava judiado o gramado do Mangueirão. O Marlon foi desatento, acaba escorregando e entrega a bola, entrega a paçoca pro gol do Águia, mas é um zagueiro que tende a ser titular. Minha zaga seria Marlon e Kaique. O Kaique não foi nem relacionado para esse jogo, mas minha zaga seria Marlon e Kaique ao longo da temporada. O Cantígio, cara passeia em campo, né? Tecnicamente o Cantígio é muito titular desse time. Iago Pikachu claramente vai ser titular, chegou para isso. Como o time subiu de produção com o Iago Pikachu, um cara que dá peso ao time, um cara que tem estrela e principalmente tem experiência em Série A, e o que ele traz a mais pro time é a bola parada. A bola parada de Iago Pikachu é um fator que pode decidir e vai decidir diversos jogos pro Remo ao longo dessa temporada. É um cara muito forte na bola parada e é um cara que sabe fazer gol, sabe se posicionar ofensivamente. A melhor contratação do Remo até o momento. Iago Pikachu entrou, meteu o gol. Nico Ferreira, quando estava pela esquerda, ele entrou pela esquerda, foi muito mal. Quando o Osório passou ele para a direita, o time cresceu junto com ele, ele cresceu. E Eduardo Melo, o cara tem muita estrela, resolveu o jogo, né? Ele dá a assistência pro gol do Pikachu, né? O Aleph Manga cruza essa bola, o Eduardo Melo chega antes do goleiro, desvia de levinho, sobra pro Pikachu na segunda trave empurrar pro gol vazio. E depois ele faz um golaço, né? O passe do Sávio é qualquer coisa. Meu irmão, o passe do Sávio é aquelas coisas que a gente vê o Tony Kroos fazer, né? O Tony Kroos é meme aqui, né? No Recife, o Tony Kroos é meme. Por conta do Fábio Matheus. Mas a gente vê o Tony Kroos dar uns passes desse aí do Sávio. Sem brincadeira, eu não tô comparando o Sávio com o Tony Kroos, não. Mas o passe eu posso comparar. O passe que o Sávio deu pro gol do Eduardo Melo foi passe de Tony Kroos, tá? É uma coisa assim lendária. O passe foi lindo e o Eduardo Melo, ele parece que vai perder o gol, né? Ele adianta um pouquinho essa bola, mas ainda sem ângulo ele faz o gol da virada. O Remo, muito mal fisicamente ainda, faz o seu time tecnicamente muito superior ao Águia do Marabá vencer a partida. Técnica venceu, Iago Pikachu, a rapaziada foi entrando, Eduardo Melo entrou muito bem, Nico muito bem pela direita, e o clube do Remo fez valer a sua superioridade técnica e vence o Águia de Marabá, conquista o primeiro título da temporada. Primeiro título da temporada não era assim, oh meu Deus, queria muito ganhar esse título, mas é importante, perder ia ser ruim, iniciar a temporada assim. Então o Remo começa a temporada dentro dos eixos, agora tem 10 dias para estreia no Campeonato Brasileiro e precisa o quanto antes melhorar fisicamente seus principais jogadores e entrosar melhor. Por quê? Como o Osório vai jogar? Ele já demonstrou
que pretende girar e muito as posições de todos os jogadores. A gente viu o João Pedro descendo para meia, a gente viu o Aleph Manga subindo para centroavante, descendo para ponta, a gente viu o Panagiotis de vez em quando entrando ali para segundo atacante, fazendo até centroavante às vezes, o próprio Pavani subindo, o Jaderson trocando com o Pavani, os laterais atacando muito, mudando de posição, laterais atacando ponta e atacando meio. Cara, o Osório montou um time assim muito difícil de ser marcado, só que pecou um pouco nessas trocas. Pela falta de treino, o time ainda tá treinando a jogar dessa forma. 2, pela falta de intensidade física que o time ainda não tem. E para jogar assim, precisa ter muito físico, tá? Ao longo da temporada precisa estar muito bem fisicamente, porque cansa jogar assim, tá? Mas a gente vê um clube do Remo que vai trocar muito posições e vai trocar muito escalações também. Tenho falado isso para você, torcedor azulino, que o Osório troca posição toda hora, troca escalação toda hora, mas gosto dessa primeira ideia de um clube girando posições, sem posição marcada, os jogadores podendo ter essa liberdade no ataque e com pressão pós-perda, que funcionou bem ali no início do jogo, quando o time ainda estava fisicamente saudável, tá? O gramado do Mangueirão não ajudou muito dessa vez, tava pesadão, tava escorregadio, tava sem sustentação ali, o gramado não tava bem, tava fofo, tava solto, mas deu pra gente ver essa ideia de jogo que me anima, cara. A ideia do Osório me anima. Vamos ver se ele vai conseguir implementar isso até a estreia contra o Vitória no Barradão no dia 28 deste mês, tá? É muito pouco tempo, mas a gente já vê um clube do Remo promissor, tá? Ideia de jogo promissora. Precisa de reforços ainda. Precisa de um centroavante de peso. O clube do Remo contratou um atacante argentino, que esse é o cara, mas ele precisa chegar e meter gol, tá? Foi uma boa contratação, mas ele precisa chegar e meter gol. É o cara para mudar um pouco o patamar do clube do Remo ao longo dessa temporada, cara. Vamos continuar falando de Série A e de Série B ao longo dessa temporada. Não deixa de se inscrever no Torcedorismo. Um salve para você, um abraço, deixa sua curtida nesse vídeo aí. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou.